Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Eu sou o Felipe Moura e nós estamos começando o capítulo de número 38 do livro de Gênesis. Esse é um capítulo muito curioso, porque nós estamos no meio do arco narrativo de Yosef, de José, e de repente você tem uma história que se passa com Judá, com Yehudá e com Tamar, né? Com a sua nora. E é uma narrativa que não tem uma conexão direta, imediata com a história de José, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho o porquê, né? E é um capítulo então singular. Depois dele, o 39, ele já retoma o capítulo 37 de uma forma contínua, né? Como se realmente ele fosse uma extensão do 37. O que revela que, na verdade, esse capítulo 38 ele é uma interpolação, ou seja, ele foi escrito depois e ele foi inserido no meio da história de José e a gente vai entender um pouquinho o porquê. Bom, primeiramente, um resumo desse capítulo. A atenção agora muda de José para Judá, que começou uma família com uma mulher cananeia. Nessa época, então, a gente já começa a perceber também o seguinte, né, que essa questão das mulheres estrangeiras ela não pegava tanto na época em que isso foi escrito. Eles têm 3 filhos. Seu mais velho, se casa com uma mulher chamada Tamar, mas ele morre. Tamar é entregue ao seu segundo filho, Onã, que não deseja engravidar a esposa de seu irmão por medo de perder sua própria herança. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele também morre. Embora seja a expectativa cultural, Judá não deu seu filho mais novo, Selá, para sua nora Tamar como marido. Desesperada, Tamar se disfarça de prostituta e tenta Judá, né? Detalhe também, a gente vê aqui a questão da prostituição, ela também, né, não aparece com o mesmo tom de crítica que aparece em outros capítulos, a gente também vai entender um pouquinho isso. Que a engravida de gêmeos, embora inicialmente levada, né, não levado, levada para ser apedrejada, né, e por que ser apedrejada? Né? Não é pelo fato da prostituição em si, mas pelo fato de que ela era uma mulher comprometida, né, prometida para a família de Judá. Judá justifica Tamar e os gêmeos Pérez e Zerá nascem. Então esse é o resumo aí do capítulo 38. Então vamos a alguns comentários sobre ele, né? Primeiramente da Jewish Study Bible. Este capítulo que trata das origens dos clãs judaítas, conforme Números 26, 19 a 22, é por um lado dependente da narrativa de José, em que agora aparece. Observe que Judá vive separado de seus irmãos e já tem filhos crescidos quando a história começa. Por outro lado, uma série, na verdade aqui seria independente, né? Aqui não é dependente, é independente. Então, por outro lado, uma série de conexões verbais e temáticas com a história de José evidenciam a excelente adequação de sua colocação ali. Então, assim, essa narrativa, né, a base dela não tem nada a ver com a história de José. Mas na hora que ela foi colocada, foram feitos alguns ajustes aí linguísticos para ela caber onde ela está. Tá? Isso é importante. Este capítulo, no qual José não aparece, é uma interpolação que interrompe a história de José, que é retomada no 39:1, no ponto em que é interrompida no final do capítulo 37. As tentativas de interpretá-lo como de alguma forma relevante para os eventos narrados nos capítulos circundantes têm sido pouco convincentes, embora, por outro lado, nenhuma explicação convincente tenha sido encontrada para sua interpolação. Então, assim, você tem, né, aqui é o comentário da Oxford Bible Commentary, que ela diz o seguinte, olha, os comentaristas, né, porque assim, existe uma diferença entre um comentarista e um exegeta, né, assim, um comentarista religioso, ele olha para o texto bíblico como um todo e ele acha que o texto bíblico ele tem um propósito de linearidade. Né? Muitas vezes, quando a gente vai numa exegese mais moderna, a gente percebe que o texto é escrito em camadas. Tá? Então, assim, a ideia de tem um bom motivo para você interromper a história de José para contar a história de Judá, como se ela tivesse sido escrita assim desde o início? Não, não tem. Tá? Não tem nenhum bom motivo para essa história ter sido agregada aqui pelo autor original da história de José.
Muito pelo contrário, todos os indícios linguísticos eles apontam para o fato de que a história de José foi cortada, entre aspas, né, para que essa narrativa fosse inserida aí no meio. Então essa narrativa ela é posterior, ela foi escrita por um autor posterior. E a gente já viu em várias aulas que isso era uma coisa bastante comum naquela época. Eles não viam isso como uma falsificação, como a gente talvez veria na nossa cultura. Não dá para pensar assim, seria um erro. Né? Eles entendiam que coisas relevantes precisavam ser encaixadas em dados pontos da narrativa. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe bem o porquê que ela está ali. Né? Essa narrativa, por que ela foi inserida ali? Ela parece ter sido inserida num lugar meio aleatório. Né? Assim, precisava ser num lugar onde Judá já aparecesse, precisava ser num lugar talvez anterior ao protagonismo de Judá na história de José, né? Então ali pareceu um bom local, né, para o escriba que fez essa interpolação. Né? Não parece ter nenhum outro grande motivo para isso. Provavelmente como uma história sobre um membro da família de Jacó, pensava-se que merecia um lugar na narrativa total, mas não foi encontrada uma localização satisfatória para ela. Então é mais ou menos isso, né? Assim, aonde que eu vou pôr? Não sei bem onde pôr, vou pôr aqui mesmo, talvez pelos motivos aqui apresentados. Né? Está totalmente relacionada com os eventos da vida de Judá, o quarto filho de Jacó, mas dificilmente ele pode ser chamado de herói da história. É sua nora Tamar que cumpre esse papel. A história é complicada e envolve uma série de costumes que exigem elucidação. E a gente vai fazer exatamente isso, nós vamos elucidar os costumes. Mas antes disso, vamos falar então do autor. Quem é que escreveu essa história? Esse texto ele certamente é pós-exílico, tá? Então o texto, a linguagem, a temática, etc., são pós-exílicas, né? Pode ser, eu diria, né, que assim, é bem possível que esse autor pós-exílico ele tenha trabalhado com material anterior, com alguma tradição anterior, tá? Mas o texto, na sua formatação, ele é pós-exílico. Provavelmente de um período que a dinastia davídica já apresentava uma grande degradação moral, tá? Então, assim, você tem alguns textos na Bíblia hebraica pós-exílicos que falam da família de Davi de uma forma negativa, né? Da família davídica de uma forma negativa. Por exemplo, o texto que fala de Davi tomando, né, Batseba como esposa, mesmo ela sendo esposa de outra pessoa. Né? Esse é um texto negativo, é uma crítica à dinastia de Davi. Também não deve ser tomado como um texto histórico. Tá? Da mesma forma, a narrativa de Ruth, né, que traz alguma coisa de polêmica, e até porque Ruth, né, ela não é oriunda do povo de Israel, etc., também tem algum quê de polêmica. Aí você tem texto de estupro, né, da violência entre os filhos de Davi, etc. São textos um tanto quanto picantes, né, chamemos assim. Tá? E são textos meio complicados. Eles já são de um período que a dinastia de Davi estava enfraquecida. Tá? Mas eles não chegam ao ponto de deslegitimizar a dinastia de Davi. Mas eles já a colocam como uma dinastia degradada. Quando é que isso aconteceu? Né? E ao mesmo tempo, a gente pode pegar um pouquinho do período pré-exílico aí, né? Mas ali era mais, vamos dizer assim, uma questão muito do enfoque na idolatria, etc., que é o que predomina nesses textos. Então também não seria muito adequado. Agora, quando é que a gente sabe que aconteceu num segundo momento? Depois de Zorobabel, né? Porque você tem um período aí, né, em que Zorobabel ele é colocado, né? Ele é o grande campeão, vamos dizer assim, né, da dinastia davídica, que vai trazer, né, de volta algum tipo de autonomia à região de Judá. Isso é profetizado, né? Toda aquela profecia do renovo, etc., né, de Zacarias, é tudo referente a Zorobabel. A gente sabe disso olhando o texto. Né? Só quem tira o texto de contexto é que acaba aplicando para outros fins religiosos, mas normalmente a gente sabe disso estudando o texto. Depois disso, a gente sabe que teve uma degradação da dinastia davídica, porque você já pega ali o período de Esdras e Neemias, não dos livros, mas dos personagens Esdras e Neemias, você já vê o povo começando a ser conduzido por uma casta sacerdotal.
E essa casta sacerdotal, ela vai dominar o povo, né? Ao ponto de, ela chega num ponto já nos próximos séculos em que você vai ter até reis sacerdotes, né? Aí a figura de Melquisedeque até aparece com um pouco mais de proeminência, de importância, né? Porque ratifica um pouco essa ideia de que o povo podia ser governado também politicamente pelos sacerdotes. Aí a dinastia de Davi já tinha meio que ido para o vinagre, né? Mas nesse período aqui de degradação, esse é o período em que você realmente muito provavelmente teve essa produção literária que nós estamos falando aqui, tá? Então, volto a dizer, tá, pessoal? Estamos trabalhando com probabilidades. A gente sabe que o texto é pós-exílico e faz sentido que seja dessa época. Faz sentido que não seja de um momento em que a dinastia já tenha caído, porque senão, né, ela já teria sido apresentada talvez sem essa legitimidade toda, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ela já estava degradada, né? Então não é de um período em que ela estivesse muito forte. Tá? Então é por isso que eu digo que é o mais provável, tá? A gente sabe que é pós-exílico, mas o resto é probabilidade mesmo, né? E é assim que a gente trabalha no meio acadêmico, sempre com a melhor hipótese, não com verdades dogmáticas, né? Mas sim olhando para os indícios, para os achados arqueológicos, para os estudos linguísticos, etc., e dizendo, olha, isso aqui é o que de melhor a gente consegue dizer com as informações que a gente tem. Se amanhã surgirem outras, a gente atualiza isso, né? Isso é construção saudável de conhecimento sem dogma, né? Muito bem. Então, estima-se que ele tenha sido escrito por volta do início do século V, tá? Antes da Era Comum, né? Um pouco antes aí do período de Esdras e Neemias, né? Que já são aí meados do século. Começa esse período de Esdras e Neemias, ele já vai meados do século V em diante. Então ele é um pouco anterior a isso. Numa época em que a mistura com povos de outras regiões ainda não tinha tomado um contorno negativo final, né? O período de Esdras e Neemias é um período em que aí você teve realmente uma maior ênfase, né? Eu sempre falo que a coisa dessa ênfase em não permitir mistura com outros povos, que era uma coisa muito comum, né, que os povos eram pequenininhos naquela época, naquela região, é muito desse período pós-exílico. Mais específico, isso eu sempre falo, mas mais especificamente desse período mais de Esdras e Neemias, que é quando você realmente tem os textos que falam disso. Tá? E aqui nessa época você vê, né, que não é feito nenhum grande caso, né, do fato de Judá se casar com uma mulher cananeia. Tá? Isso não é objeto de crítica. Né? Apesar da nítida degradação, a legitimidade da dinastia davídica não é posta em dúvida. Então não há uma... Né, você vê que ela estava enfraquecida, mas não há ainda uma coisa de... Não, ela não tem o direito de existir, muito pelo contrário. Tá? Então vamos ao texto e em seguida a gente vai a alguns comentários sobre ele. Aconteceu que neste tempo, ou então a gente vai indo e voltando, né, também. Aconteceu que neste tempo Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Adulão que se chamava Hirá. Muito bem, vamos falar então de Adulão, né? Aonde que fica isso, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Bom, vamos ler tudo, né, primeiro, senão vai ficar muito complicado. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Esta concebeu e gerou um filho, que chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho, que se chamou de Onã. Ainda outra vez concebeu e gerou um filho, que se chamou de Selá. E ela se achava em Cassibe quando teve. Judá tomou uma mulher para seu primogênito Er. Ela se chamava Tamar, mas era o primogênito de Judá, desagradou ao Eterno que o fez morrer. Né? Então aqui é um texto típico do Reino do Sul, que você vê o tetragrama, né? Mas você vê que nem Tamar, nem né, se Judá estava nessa região aqui, né, nem Tamar, nem a própria, né, Batsué, né, a esposa, né, de Judá, eram mulheres de origem né, dos clãs judaítas ou de Israel, etc. Né? Então Judá disse a Onã: vá, mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado e suscita uma posteridade para teu irmão.
Aqui estamos falando do levirato, nós vamos falar desse costume, mas isso era um costume, né? Se morria um camarada e não deixava filho, não deixava semente, o que que se entendia? Que a semente passava de pai para filho. Então, se chegava ao mais próximo da semente do irmão. Qual era o mais próximo da semente do irmão? Era, né, de uma pessoa. Era o seu irmão por parte de pai, né, o mesmo irmão, porque tinha herdado a mesma semente, tá? Então, né, como era considerado uma grande desgraça você morrer e não deixar posteridade, então existia esse costume do levirato. Como os homens morriam pra caramba naquela época e naquela região, né, não só em guerras, mas como caça, etc., né, então a mortalidade masculina era muito alta, então acontecia dessa forma. Bom, entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua e que cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. Por quê? Né? Qual era o grande problema de Onã com isso? Muito simples. A herança passava sempre do filho primogênito e o filho primogênito ele tinha direito a muito mais coisa do seu pai, né? Então, assim, na hora que o primogênito morre, quem seria o herdeiro natural? Seria Er, né? E aí, quem é que seria o herdeiro, né? Vamos dizer, na hora que Er morre, quem seria o herdeiro? Se Er tivesse deixado o primogênito, seria o filho de Er, né? Na hora que Judá morresse, seria o filho de Er, né? Seria o principal herdeiro dele, e não Onã. Onã era segundo filho, ele herdava alguma coisa, mas muito menos que o primogênito. A hora que o primogênito morre, Onã pensou, né? Oba, agora eu vou herdar tudo, agora eu vou ficar com tudo para mim. Agora, se eu dou um filho para ser filho de Er, ele vai herdar tudo, né? E para aquela cultura não seria considerado filho de Onã, seria considerado filho de Er. Então, o Onã perderia a boquinha. Tanto o Onã quanto os seus descendentes, que assim seriam considerados, né, perderiam a boquinha. Então, o Onã não queria isso. Então, o Onã ele foi aqui ganancioso, tá? Esse foi o problema de Onã, né? Aliás, cá para nós, desculpem a minha sinceridade, mas eu falo sempre o que penso. É bizarro, para dizer o mínimo, é bizarro que esse texto seja usado para defender que a Bíblia seja contra a masturbação, tá? A Bíblia hebraica nada fala sobre o tema. Você quer pensar o que você quiser sobre esse tema, pensa o que você quiser, mas não distorce a Bíblia hebraica. É bizarro. Primeiro que aqui não é masturbação, é coito interrompido. Ah, mas e o lançar a semente na terra? É um grande pecado. O pecado de Onã não foi lançar a semente na terra. O pecado de Onã foi que ele estava sendo ganancioso e, por estar sendo ganancioso, ele estava iludindo a Tamar. Porque ele estava se deitando com ela, ele não ia ficar com a Tamar, vamos dizer assim, ad eterno como esposa dele necessariamente. Ele ia dar um primogênito para ela no lugar de Er. Tá? Se depois ia tomar por esposa ou não, aí variava um pouco do costume do levirato, que tem variações. Mas o grande X da questão era esse, ele estava enganando a Tamar e ele estava fazendo isso por ganância. Esse era o erro, não era o fato da semente estar indo para o solo que era o problema. Tá? Então vamos, né? Até porque, né, cidadão, vamos devagar com a louça, né? Vamos combinar que mesmo que você tenha um ato sexual tradicional, boa parte vai parar no solo de todo jeito, né? Não fica ali, a mulher não absorve aquilo tudo, tá? Então, assim, vamos parar de bizarrice com o texto da Bíblia hebraica, tá? As religiões fazem isso, é lamentável, mas não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui, tá? Muito bem. O que ele fazia desagradou ao Eterno que o fez morrer também, né? Então Judá disse a sua nora Tamar, volta à casa de teu pai como viúva e espera que cresça meu filho Selá. Então ela estava prometida para o Selá, tá? Muito bem, né? E ficava lá como viúva. Por que ficar como viúva? Porque ficar como viúva ela tinha alguns direitos, né? Ela não ia passar fome e tal. Mas era uma humilhação para a mulher. Tá? Ele dizia consigo, não convém que ele morra como seus irmãos. Quer dizer, ele olhou, né, o Judá falou, essa da mulher é viúva negra, né? Não quero, né? Assim,
Então, o primeiro, o Er, ele não fala, a Bíblia hebraica não fala por que ele morreu, só fala que ele desagradou o Eterno, né? Claro que vai ter um monte de comentarista especulando um monte de coisa, mas é especulação. A informação não está dada aqui. O Onan foi por causa disso, tá? Mas o Judá olhou e falou: isso aí tá esquisito, essa mulher aí é a viúva negra, né? Então não quero que meu filho, sei lá, morra também, né? Eu vou ficar sem filho daqui a pouco. Muito bem. Passaram-se muitos dias e Abatsué, mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou consolado, subiu a Timná ele, Hirá, seu amigo de Adulão, para a tosquia de suas ovelhas. Então morreu a mulher de Judá, né, ele tinha esse filho aí, né, o Selá. Comunicaram, né, a Tamar. Eis que foi-lhe dito, teu sogro sobe, aqui eu ajustei o nome, né, que Timná é mais comum do que Tamná, né? A Bíblia de Jerusalém é muito boa, que é a que eu uso como base, é muito boa, mas ela às vezes tem uns nomes muito peculiares de tradução, às vezes eu coloco nomes um pouco mais comuns, tá? É apenas uma questão de como transliterar, né? Eis que teu sogro sobe para a Timná para a tosquia de suas ovelhas. Então ela deixou suas roupas de viúva, né? Cobriu-se com um véu e sentou-se na entrada de Enaim, que está no caminho de Timná. Né? Então ela botou um véu que a identificava como uma prostituta. Tá? As prostitutas ali, e considerando o contexto do que aqui está, não era exatamente o que a gente pensa de prostituta hoje. Né? O camarada quer só, né, se aliviar um pouquinho, quer só se divertir um pouco. Não. Aqui, a grande questão é que ela provavelmente, pelo fato da tosquia das ovelhas e tudo, estamos falando de prostituição cultica, que era a prática mais comum. Era uma prostituição ritual, tá? Ela via que Selá já era grande, que ela não lhe fora dada como mulher. Vendo-a Judá, tomou-a por prostituta, pois ela cobrir o rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse, deixa-me ir contigo. Ele não sabia que era sua nora, mas ela perguntou, que me darás para ires comigo? As prostitutas rituais, elas nesse momento ficavam lá para poder obter um pouco da colheita. A gente vai ver da colheita ou, né, do produto agropecuário, né, do produto da pecuária, perdão. Ele respondeu, te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela replicou, sim, se me deres um penhor até que o mandes. Ele perguntou, que penhor te darei? Ela respondeu, o teu selo com o teu cordão e o cajado que seguras. São símbolos da autoridade, era tudo da identidade dele, tudo era referente à identidade dele. O selo era uma coisa muito particular e peculiar da pessoa, o cordão também e o cajado, né? Tá? Muito bem. Ela lhes deu e foi com ela, que dele concebeu. Ela se levantou, partiu, retirou seu véu e retomou as roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por intermédio de seu amigo Adulão, para recuperar os penhores das mãos da mulher, mas este não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar, onde está aquela prostituta que fica em Enaim no caminho? Mas eles responderam, jamais houve prostituta, né? Não prostituiu, prostituta. Aqui. Ele voltou, pois, junto a Judá e disse, eu não encontrei. Também os homens do lugar me disseram que jamais houve prostituta ali. Aqui tem um ponto, né? Muito bem. Judá retornou, que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Então Judá falou, bom, paciência, deixa ela ficar com as coisas, eu tentei, né? Cerca de 3 meses depois foi dito a Judá, tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou, tirai-a fora e seja queimada viva, né? Que gente boa, né? Mas assim, qual era o crime de Tamar? Não era a prostituição, era o fato dela ter se prostituído em estando prometida a Selá. Ela não era uma mulher livre. Esse era o problema, não era a prostituição em si. A prostituição em si, ela não está em questão aqui. Eu não estou falando que não haja textos bíblicos que falem contra a prostituição. Até tem, mas não aqui. Não era aqui, não. Aqui prostituição é tratada de uma maneira bem corriqueira, tá? Quando a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro, estou grávida do homem a quem pertence isto. Reconhece a quem pertencem este selo, este cordão, este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porquanto não lhe dei meu filho Selá. E não teve mais relações com ela. Quando chegou o tempo do parto, parecia
que tivesse gêmeos em seu seio. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira, tomando-a, atou-lhe um fio escarlate, dizendo: foi este que saiu primeiro. Igual, né, você tem Esaú e Jacó. Aqui já mostra uma dependência literária da história de Esaú e Jacó. Tá? Nitidamente, a pessoa que inseriu essa história aqui tentou fazer costuras com textos anteriores. Então, isso também é uma indicação de que esse texto ele é bem posterior aos demais. Então, ela disse: que brecha abriste, o chamaram de Pérez. Em seguida, saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate na mão, e o chamaram de Zera. Muito bem. Então, pessoal, essa é a história, né, que a gente viu aqui, né, da Tamar e de Judá. Né? Nós vamos aqui fazer uma pausa, né, para essa primeira aula, já estamos aí com 25 minutos, e vamos entrar em mais comentários na segunda parte da aula. Então, até já, se o Eterno nos permitir.